Abra sua Bíblia nesta noite, no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Abra sua Bíblia, para que nós leiamos a palavra do Senhor. Se alguém puder me socorrer com aquela água abençoada, eu vou orar a vida inteira por você, por conta desse ato de bondade que você há de destinar a este pecador sedento que sou eu. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, abra sua Bíblia, acesse o texto bíblico em teu dispositivo eletrônico. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. O texto diz assim, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui, meu querido, até aqui, minha querida. Deus amado, abençoa teu povo, a tua igreja, nesse tempo que aquietamos o nosso coração e nos voltamos para a tua palavra, crendo que ela é a verdade das verdades. A tua palavra é o nosso alimento e nós precisamos de ti. Senhor, fale conosco, para que cada um de nós que aqui estamos, ouçamos a tua voz e sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus, amém e amém. Bendito seja o nosso Deus. Vemos aqui nesse texto, meus irmãos, os capítulos finais de um processo. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe sua vida. O final, o encerramento de um processo de intervenção de Deus em relação ao seu povo. Em resposta à idolatria, em resposta ao adultério espiritual, o povo de Deus deixara de confiar em Yahvé e estava então depositando a sua confiança em outros deuses. Nesse episódio, especificamente, buscando socorro, buscando intervenção, buscando resposta para as suas orações em Baal. E por consequência disto, Elias ora, isto pelo capítulo 17, e durante 3 anos e meio, irmãos, 3 anos e meio, por conta da oração de Elias, um homem como um de nós, mas um homem que conhecia o coração do Senhor, um homem que era íntimo do Pai, um homem que era instrumento nas mãos de Deus, por conta da oração de Elias, por 3 anos e meio, a terra não recebe chuvas. Há seca sobre a terra e sobre o povo de Deus. Há sofrimento, então. Na ausência de águas, na ausência de chuvas, não há colheita. A plantação é frustrada, a semente é lançada, mas as sementes não germinam, a terra se torna estéril. Há escassez de alimentos, há escassez de recursos, há enfraquecimento da terra e do povo de Deus. Vemos então entre o capítulo 17 e o capítulo 18,
o povo do Senhor buscando o favor e a intervenção de Baal, e chega-se a um momento, a um ápice de uma espécie, se isso fosse possível, porque esse dualismo entre divindades só é possível na mente ocidental. Em uma mente judaica não há essa possibilidade, porque o Senhor é o Senhor dos povos, Ele é o único Deus, Yahvé é o único Deus, um povo monoteísta. Mas aqui nesse contexto e cultura, parece que há um confronto, uma tentativa de confronto, representado então por Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nós conhecemos a história. Elias então, em nome do Senhor, faz algumas provocações, dizendo talvez Baal esteja dormindo. Gritem mais, falem mais. Nós conhecemos a história, e a resposta do Senhor é fogo do céu, consumindo a oferta, e a consequência do pecado depois é conhecida, traz morte. O pecado sempre traz sofrimento, o pecado sempre traz morte. E aí então, depois de todo esse episódio glorioso, há esta janela, porque entre o Carmelo e entre o capítulo 19, quando Elias está no Monte Horebe, existe essa janela de tempo. No capítulo 19, nós vemos um Elias poderoso, grandemente usado pelo Senhor, agora apresentando um quadro de profunda fragilidade. Elias parece que mergulha em um processo depressivo, a ponto de entrar em uma caverna, a ponto de, nesse processo, pedir para si a morte, desistir da vida, achar que está sozinho. Tudo isso acontecendo no capítulo 19, mas entre o capítulo 18, no final do capítulo 18, nos introduzindo a este episódio do capítulo 19, que nos mostra a humanidade, a flor da pele, a humanidade não apenas entranhada, mas sobressaltada em Elias, toda a sua dor, a sua angústia e o socorro de Deus para o próprio servo do Senhor. Nós temos esta janela. Porque eu disse a você no início que por 3 anos e meio a terra não provou chuva. Provaram escassez. E a pior sensação, meu irmão e minha irmã, é quando nós oramos, e parece que sobre nós os céus estão fechados. Parece que estamos vivendo debaixo de um céu de chumbo. Assim foram esses 3 anos e meio para o povo do Senhor, que por conta de seu coração endurecido, se afastara de Yahvé, abrir mão de sua dependência do Senhor e fora atrás de outros deuses. Aqui nós estamos nesta noite, diante da palavra de Deus, refletindo, olhando para o texto e nos perguntando o que esse texto pode comunicar aos nossos corações. Do capítulo que nós lemos, do versículo 41 ao versículo 46, é exatamente o momento e situação quando aquele fechar de céus, é exatamente aquele momento quando a bênção é retida. E agora Elias ora e Elias se coloca diante do Senhor para pedir: Pai, é tempo de abrir os céus novamente, para que esse povo e essa multidão que viu a tua glória manifesta no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram envergonhados e o teu nome foi exaltado, é tempo agora de tua bondade voltar sobre a terra. E nós estamos junto com Elias, nesse exato momento, contemplando o processo dessa virada de chave, quando Elias clama para que os céus se abram novamente, repito, talvez pela 3ª vez, após 3 anos e meio de seca, para que as chuvas sejam liberadas e derramadas sobre a terra e sobre o povo do Senhor. É sobre esse episódio, é sobre esse momento que eu preciso construir com você algumas impressões. Esse texto nos ensina, meus amados e minhas amadas, que sempre que nós substituímos Yahvé
por outras possíveis divindades, nós escolhemos um caminho muito perigoso. Nós precisamos, a cada dia, depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E vez por outra, meu querido, minha querida, nós somos tentados a descrer. Nós somos tentados a desistir de um processo de convivência com Deus e dependência de Deus, motivados exatamente por aqueles momentos nos quais nos sentimos debaixo de um céu de chumbo. Alguém já disse, eu concordo, que resposta pior do que um não para as nossas orações é o estrondoso silêncio de Deus, é o estrondoso silêncio dos céus. São aqueles momentos que você ora, que você clama, que você jejua, que você se consagra, que você busca o favor do Senhor, que você coloca a tua vida diante de Deus, que você faz uma autoanálise, que você vai lá junto com o apóstolo Paulo, quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e você começa então a viver algumas lutas, e você chega a se perguntar, Senhor, será que há algo errado comigo? Será que eu fiz algo de errado? E você então se olha no espelho do Espírito Santo e você inicialmente não vê nada, não há iniquidade na tua vida, não há pecado encarnado na prática. Você até é íntegro, fiel, ora, jejua, Senhor, o que está acontecendo? Mas as respostas não chegam. E são exatamente nesses momentos, irmãos, que nós somos tentados a recorrer a outros caminhos, a outros deuses, a outras divindades, ou até mesmo somos tentados a construir soluções e bênçãos com as nossas próprias mãos. Um enganoso sentimento de autonomia em relação a Deus, de independência em relação a Deus. Eu orei, eu clamei, eu fiz tudo certo. Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. E alguns começam até a se amargurar. Deus esqueceu de mim. Ontem, ouvindo o pastor Neil, eu lembrei de algumas experiências que eu vivi no ministério. Palavras que eu ouvi de irmãos e irmãs, dizendo, pastor, eu estou de mal com Deus, porque Deus não me abençoou, porque Deus não ouviu a minha oração. Pastor, eu estou muito sentido com Deus, e eu vou tomar algumas atitudes para que Deus então caia em si e Deus volte a olhar para mim. Eu falei, meu irmão, que atitudes são essas? Pastor, eu vou parar de vir à igreja, vou dar um tempo de igreja, eu vou dar um tempo também nas minhas ações ministeriais, vou dar um tempo dos meus dízimos e ofertas. Aliás, essa é a primeira ação, quando alguém se ressente com Deus, a primeira ação é deixar de participar da obra do Senhor, e aquela pessoa dizia, eu estou de mal com Deus, como se isso fosse possível, como se a criatura tivesse alguma possibilidade de se ressentir com o seu Criador. Nesses momentos, irmãos, nós somos tentados a descrer, a perder a fé, a permitir que uma amargura, que um ressentimento direcionado ao Senhor, um ressentimento direcionado ao Eterno, tome o nosso coração. E isto é um grande perigo, porque tal realidade pode nos adoecer com um grande sentimento de desamparo. E esse sentimento de desamparo nos conduz, vez por outra, a buscarmos respostas em outras fontes que não o Senhor. Pergunto a você nessa noite, onde você tem buscado as respostas para a tua vida? As respostas que você precisa não estão em Baal. As respostas que você precisa estão em Yahvé. As respostas que você precisa estão no Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, que se revelou plenamente a nós na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. E talvez, meu amado e minha amada, você viva um tempo de extremo cansaço, desânimo, desgaste.
Você aqui entende que tem que continuar crendo, mas o teu coração tem te enganado, sabotado. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para renovar tuas forças, para renovar tua fé, para renovar tua alegria. E o mesmo Deus que socorre o povo da Ucrânia através de uma igreja empática, é o mesmo Deus que te socorre, que te cura, que te abençoa, que renova as tuas experiências com Ele, para que você futuramente seja instrumento dEle para a cura de outros. Não perca a tua fé. Não destine a tua confiança e expectativa em outras fontes que não o Senhor nosso Deus. O povo de Israel fez isso. O povo de Israel buscou resposta em Baal, virou as costas para o seu Deus, porque tais divindades eram divindades que representavam a provisão, a fertilidade. E quando há seca, a fertilidade ela é interrompida. Mas toda fertilidade que nós precisamos para a vida está no Senhor, nosso Deus. É Ele que se move em nós. Você pode fazer o esforço que fizer. Você pode fazer a força que fizer. Se o Senhor não agir na tua vida, nada acontece. E talvez eu fale com pessoas nesta noite que estejam experimentando um cansaço, um esgotamento emocional, espiritual, porque têm lutado sozinhos, sozinhas. Meu querido, eu me lembro da antiga canção que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é apenas descansar em mim. Quando nós cedemos às pressões da vida, quando nós cedemos ao perigo de descrer, nós também mergulhamos em um caminho de esgotamento, de cansaço. E nessa noite eu tenho boas notícias para você. Existe um rio que flui do trono de Deus e que corre neste lugar, para que nós possamos imergir o nosso coração nas águas que fluem do trono do Senhor. E então que nossas forças sejam renovadas, que a nossa alegria seja renovada, e ainda que nós vivamos um tempo de aparente demora, nós saiamos deste lugar hoje convencidos e ministrados pelo Espírito Santo de que o relógio de Deus não é o nosso relógio. E o momento dele agir é o momento perfeito. E a forma dele agir sempre foi, é e sempre será a melhor. Não confie em Baal, confie no Senhor. Uma terceira verdade que esse texto nos mostra é que existem situações em nossas vidas que se estabelecem, que nos encontram, que se apresentam, que são objetivamente reflexos, consequências de equívocos, de caminhos errados que nós abraçamos. A vontade do Senhor para o seu povo não era que eles experimentassem 3 anos e meio de sequidão. A vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida não é que nós vivamos tempos de escassez, de sequidão, de recursos diminutos, de vida pautada pela frustração. A vontade do Senhor não é que nós lancemos muitas sementes, mas experimentemos uma colheita medíocre, pequena. A vontade do Senhor não é essa. A vontade de Deus para nós é que as sementes que lançamos, elas traduzam para nós uma colheita abundante. Mas estamos diante de um texto que é gerado em meio a um sofrimento, há 3 anos de escassez, porque em tempos que nós somos expostos, conduzidos a situações de fragilidade, nós também temos a tendência para voltarmos o nosso coração para Deus, para refletirmos sobre a nossa existência, sobre os nossos atos.
e para nos quebrantarmos e buscarmos ao Senhor. É interessante que estamos diante de um povo de coração endurecido, e precisou o embate, o confronto de Elias com os profetas de Baal, para que o seu povo, o povo de Deus, fosse finalmente e novamente convencido de que só Yahvé é Deus. Talvez nessa noite, meu amado, meu querido, minha querida, você esteja vivendo situações porque Deus quer falar contigo, porque Deus, em inúmeras formas, em inúmeras situações, tentou comunicar ao teu coração e você perdeu a sensibilidade. Perdeu a possibilidade de ouvir, discernir e entender o que Deus queria falar contigo. Eu não sei se seu filho é assim, mas o meu filho Daniel, e hoje ele fez isso comigo. Daniel tem uma mania irritantemente curiosa de não atender quando lhe chamamos. Eu não sei se seu filho é assim, mas lá em casa nós chamamos Daniel, e o Daniel está às voltas com um brinquedo, às voltas em um cômodo, ouvindo algum programa, e chamamos Daniel. Daniel, e meus irmãos, parece que ninguém está chamando Daniel. Eu até tentei um recurso diferente, eu falei, eu vou chamar outro nome. Eu falei, Antônio, Wilson. Alguns momentos deu até certo, ele olhou assim, quem é o Wilson? Sabe? Porque chega um momento que você desiste. Você chama a criatura, Daniel, Daniel, e ele não ouve, não ouve, não te atende. E aí então, você fica meio aborrecido, aí você usa um tom de voz mais intenso, mas em algumas situações nem o tom de voz mais forte adiantou. Aí eu usei o recurso, Wilson, Antônio. Aí ele olhou, eu falei, Jesus, crise de identidade? Hoje, almoçando, ele e minha esposa, Miguel está com a família de minha esposa esse final de semana, matando as saudades. E eu no almoço chamando, e o Daniel em outro mundo, assim. Eu falei, Jesus do céu, esse camarada vai ser o quê? Filósofo? Vai ser o quê? Meu pai. Mas irmãos, assim como o meu filho, talvez o teu filho, a tua filha, porque as crianças fazem isso às vezes, né? Você chama, que meu avô chamava de ouvido de mercador. Em muitos momentos da nossa vida, Deus fala conosco, Rogério, não faça isso. Parece que não é comigo. E Deus te chama pelo teu nome. Meu filho, minha filha. E fazemos cara de paisagem para Deus. Existe um recurso hoje, né? Que em algumas circunstâncias é libertador. Eu aprendi um recurso, meus irmãos, na dinâmica da vida, que em algumas circunstâncias eu aprendi a fazer cara, me perdoe o termo, eu aprendi a fazer cara de idiota. Para sobreviver. Porque não vale a pena discutir em situações tolas. Não vale a pena se estressar com situações que não vão gerar vida para você. Aí você ouve uma questão que não está certa, que você não concorda, que não está consoante a palavra de Deus, mas a pessoa insiste. E você faz o quê? Eu faço assim, ó. Tá bom. Mas para Deus, irmãos, não dá para nós fazermos cara de paisagem. Para Deus, não dá para fingirmos que Ele não está falando conosco, porque quando Deus fala conosco, Deus está nos alertando, Deus está nos direcionando. O nosso coração é enganoso, o meu coração é desesperadamente corrupto, o meu coração gera destruição para mim. Eu não sei de onde tiraram essa ideia diabólica, infernal, demoníaca. Ouça o teu coração. Não ouça o teu coração, ouça a voz de Deus, que quer falar contigo. E ouçam-me, Deus fala conosco todos os dias. Deus se move em nossa direção todos os dias. É interessante isto. O nosso Deus amado, nosso Pai eterno, se move em nossa direção todos os dias. Nós nem sempre estamos atentos
para ouvir, perceber e receber o que Ele quer falar conosco. E quando agimos assim, irmãos, a tendência é que vivamos tempos de escassez. Talvez a escassez que você esteja vivendo, talvez a ausência de chuvas sobre a tua vida, seja resultado de cara de paisagem que você fez para Deus, de ouvidos de mercador que você fez para Deus. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que te trouxe aqui nessa noite maravilhosa, nesse culto abençoado, nesse culto inspirativo e inspirador, para falar com você e para renovar a tua fé. Então, meu amado e minha amada, quando eu olho nesse episódio anterior de Elias, no Monte Carmelo, se confrontando com os profetas de Baal, eu percebo o seguinte: a vontade do Senhor para nós não é o fogo da destruição. A vontade de Deus para nós é a chuva que renova, é a chuva que traz vida para a terra. Mas para que nós atentemos para o Senhor, em certos momentos Deus tem que intervir em nossa história com um fogo que aqueça de novo o nosso coração e que seja como um alerta, nos lembrando que Deus está vivo, que Deus reina sobre os povos e quer governar sobre nossas vidas, e que a vontade dEle, a voz dEle, a direção dEle precisam nortear a nossa existência. Isto se nós quisermos gozar de chuvas abundantes. Porque nós temos todo o direito de rompermos com Deus e de virarmos as costas para Ele. Temos todo o direito. Deus te criou livre, inclusive para isso. Porque Deus quer viver um relacionamento de amor e intimidade contigo, um relacionamento livre, no qual você o busque livremente em amor. Deus não te criou um robô. Deus te criou um ser amado, a sua imagem e semelhança, para que você reaja a esse amor e o ame e o busque. Clame por Ele, adore a Ele. E ouça a sua voz, obedeça a sua voz, e então você, nesse processo todo, você rompa com Baal. Porque os deuses estranhos que você serviu um dia, não têm poder para transformar a tua vida. Só há um que pode transformar a nossa vida, é o Senhor Todo-Poderoso, que está aqui presente nessa noite. E aí então, no terceiro momento, esse texto nos mostra Elias, o mesmo homem que orou para que os céus se fechassem. Ele sobe agora no monte, ele está diante do Senhor, no mesmo Carmelo onde o fogo foi derramado para consumir a oferta e para reafirmar o poderio de Yahvé. Ele agora vai ao monte e diz: Senhor, abre os céus e derrama chuva sobre esse povo, para que esse povo que viu a tua glória volte a provar a tua bondade. E aqui então eu quero caminhar para o encerramento, porque já estamos há 20 minutos unidos. Elias ora, e mais uma vez a sua fé é provada, como também a nossa fé é provada. Elias fala com Acabe, o rei: olha, se prepare, porque vai cair chuva abundante. Prepare o carro, crie expectativas, porque vai chover. Eu não sei quanto a você, mas eu imagino Acabe olhando assim para Elias e pensando: tomou sol demais na moleira, sem insolação, está surtado. Elias fala com Acabe: se prepare porque vai chover, mas ele vai para diante do Senhor. E é diante do Senhor, de joelhos, que os maiores milagres acontecem. Nós precisamos, irmãos, e ouvimos isso ontem no fórum de liderança, reconstruir os altares destruídos em nossos quartos. Quem foi no treinamento ontem pôde ouvir o Neil Barreto falando sobre isso. Aquele altar, aquele lugar de consagração, de quebrantamento no nosso quarto, lugar secreto, que um dia foi destruído, assolado. Nós precisamos reconstruir esse altar, irmãos.
Elias vai para o cimo do monte e se dobra diante de Deus. E fala ao seu auxiliar: olhe para o lado do mar, eu estou clamando ao Senhor por chuvas, então me dê um feedback. O rapaz vai e volta e diz: más notícias. O céu está límpido, nenhuma nuvem. Mas Elias estava orando e diz: volte lá 7 vezes. E o rapaz vai 1, 2, 3. Quantas pessoas desistem na 3ª vez, não é verdade? Quantas pessoas desistem na 4ª vez? E o rapaz vai na 5ª vez. Imagine, vai e volta, nada. Parece, irmãos, que Elias está enlouquecido, surtado, mas aqueles que andam com Deus enxergam o sobrenatural. Em muitos momentos o problema é que, por estarmos distantes do Senhor, a visão é adoecida. O que você olha quando contempla a tua vida? E talvez eu fale com pessoas hoje que estejam vivendo problemas, dificuldades, desafios, e a nossa tendência, irmãos, é atentarmos, olharmos apenas para os problemas, para as dificuldades, e então nos amargurarmos, permitirmos que o nosso coração fique azedo. O rapaz vai na 5ª vez, na 6ª, olha para o céu e traz o relatório: meu Senhor, nada. Você lembra que eu falei sobre o perigo de descrer? Em todos os processos que vivemos com Deus, a fé é um fator inegociável. Porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, não de qualquer maneira, mas com o coração cheio de fé. Como está a tua fé nesta noite, meu irmão? Pastor, minha fé está abalada porque a semana me trouxe um grande desafio. Pastor, a minha fé está abalada porque eu vivo um momento de adversidades. Sabem, queridos, nós vivemos fases em nossas vidas que apenas parece, que nós estamos igual o time do Botafogo, só perdendo e levando algumas voltas. Não é verdade, botafoguenses que estão aqui, digam misericórdia. Me perdoem, irmãos, eu sou um pecador miserável. Só a graça de Jesus. Pior que o Botafogo, só o Vasco mesmo. Sucessivas perdas. E aí então Deus começa a abrir possibilidades para que nós vivamos um novo momento, e Elias está aqui orando, Acabe está esperando o cumprimento de sua palavra, o seu moço está ali olhando para ele e para o céu e dizendo: o que o senhor está esperando? Eu estou esperando chuva! Mas após 3 anos e meio de seca, sim, porque o meu Deus é o Deus que governa sobre o cosmos. Basta uma palavra de Deus para que portas se abram, para que milagres aconteçam. E na 7ª vez, o moço olha para o alto, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Meus irmãos, Elias tinha dito para Acabe que iria cair tempestade, mas qual tempestade emerge, surge, nasce de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Aquela pequena nuvem foi o início de um grande milagre, porque dali a pouco, meus irmãos, os céus enegreceram, ou seja, nuvens pesadas, nuvens carregadas, e muita chuva caiu sobre a terra seca, porque é o Senhor que abre as portas, porque é o Senhor que abre as comportas dos céus, que é o Senhor que muda a nossa história quando nós nos quebrantamos diante dEle, quando nós dependemos dEle, quando nós não negociamos a nossa confiança no Senhor.
quando nós mantemos os nossos olhos firmados em Deus. O versículo 45 diz: meu querido e minha querida, que caiu grande chuva, abundante chuva, após 3 anos e meio de seca. E a terra provou de novo a provisão, não de Baal, mas de Yahvé, porque de verdade é o Senhor que nos torna frutíferos, férteis. É o Senhor que encerra os ciclos de sequidão e inunda a nossa alma de vida, de alegria e de paz. E eu quero muito que você saia deste culto nessa noite com o teu coração fortalecido, meu querido, minha querida. Porque, quem sabe, você está vindo e chegando neste culto, saindo e vivendo um processo de seca, de ausência de recursos abundantes. Quem sabe eu falo hoje, quem sabe eu fale hoje com pessoas cansadas, esgotadas. Você já sabe que eu gosto de dias nublados, que eu gosto de dias chuvosos, que eu gosto de dias frios. Tem a ver com o meu temperamento, tem a ver com a pessoa que eu sou. Mas nesses dias o Senhor tem nos dado dias quentes demais. E parece que em Campo Grande é um pouquinho mais quente. Mas quando a chuva cai, a minha alma se alegra. Há um alívio no meu coração. Eu digo: Senhor, um dia mais fresco. Eu não sei porquê, mas os dias nublados me conduzem à reflexão. Os dias nublados, as chuvas que caem, me conduzem a contemplar a glória de um Deus que não me esquece. A glória de um Deus que não falha. Mesmo que esse Deus permita que eu viva dias de calor intenso, nos quais a minha força diminua, para que eu aprenda que a minha força não depende da chuva que cai, da circunstância que permeia a minha existência, mas a minha força depende do Deus que me conheceu desde o ventre da minha mãe, do Deus que me amou e me salvou em Cristo Jesus, do Deus que não abriu mão de mim, do Deus que não abre mão da tua vida. Semana eu ouvi uma canção que eu gosto muito, dentre as muitas frases diz: a minha força vem de um Deus que faz milagres. Eu tenho boas notícias para você. Abre o teu armário, pega o teu guarda-chuva. Não é o pequeno não, é o grande. Pega a tua galocha, sabe? A capa. Porque talvez nessa noite nós vejamos apenas uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte: vai chover. Vai chover sobre a tua vida. Vai chover sobre a tua família. Vai chover sobre essa igreja, irmãos. O céu sobre nós não está fechado como um céu de chumbo, porque nós temos adorado a um Deus que governa pelos séculos. As nuvens que estão sobre nós estão carregadas de águas em abundância, porque a chuva do Senhor vai regar a tua terra e a minha terra.
e as sementes de fé lançadas, elas vão germinar. Porque nessa noite estão aqui pessoas que por tempos e anos e processos e períodos caminharam diante do Senhor, semeando e chorando, mas a Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Porque, meus irmãos, ainda que não chova por 3 anos e meio, nós continuamos semeando sementes de fé, ainda que chorando diante de Deus. Porque existem momentos que nós precisamos ser abraçados por gente amada que chore conosco. Mas existem momentos que nós temos que chorar diante do Senhor. Só você e Ele. Só você e Ele. E o Senhor ter contemplado tuas lágrimas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor recolhe tuas lágrimas. As tuas lágrimas são riquezas que serão de novo contempladas por você na eternidade. Talvez você nesse tempo esteja chorando, mas você não está chorando em vão. O Senhor está recolhendo tuas lágrimas e cada lágrima tua é uma semente de fé. E sobre nós estão nuvens carregadas, porque vai chover em abundância, e o Senhor é poderoso para fazer as minhas e as tuas sementes de fé germinarem e produzirem fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Porque o nosso Deus não é Deus de escassez, porque o nosso Deus não é Deus de seca, o nosso Deus é Deus de abundância de vida. Ainda que Ele permita que nós passemos por vales nos quais o nosso coração é provado. Mas que maravilha da graça é saber que o Senhor sempre está conosco. Cadê o teu guarda-chuva? Cadê a tua galocha? Cadê a tua capa? Pastor, está surtando, está calor, mas vai chover. E a chuva abundante de Deus vai te surpreender, vai te alegrar e você vai sorrir de novo. Que nessa noite o Espírito Santo, o amado Espírito Santo, quem seríamos nós se não fosse o Espírito Santo falando conosco e trazendo vida para nós por meio de sua palavra? Que o Espírito Santo renove o teu coração, a tua alma, te fortaleça. Meu irmão, você que chegou aqui quebrado, desanimado, quase perdendo a fé, que o Senhor te deu um renovo, sabe? Que o poder de Deus flua no teu coração e você comece agora a gozar de forças e alegrias inexplicáveis. O que é isso que está vendo comigo? Eu não estou entendendo. É o Senhor se movendo na tua vida. Você, meu querido, que chegou aqui convidado, talvez você não tenha experimentado a grande salvação em Cristo. Não perca mais tempo. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Que nessa noite você abra o teu coração e você receba da abundância de vida que só o Senhor tem para mim e para você. Amém?